Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Eu ia fazer um vídeo hoje sobre como fazer amigos. Acho que eu não cheguei a falar aqui no vídeo sobre isso, que eu queria elaborar um pouco mais isso. Mas acabou me surgindo uma outra ideia, que vamos falar sobre como dar limite, como dizer não, como zelar pela sua própria posição. Quais os problemas que estão envolvidos nisso? Se tu é uma pessoa que tem dificuldade em dizer não, fica nesse vídeo, que esse vídeo é para ti. Se tu já é um inscrito antigo, se tu já conhece a qualidade dos vídeos que temos por aqui, já deixa o like aqui, é importante, tá bom? É muito mendigo, né? Ficar pedindo like. Puta que pariu, eu nunca vou me acostumar com isso. Te inscreve aqui se tu é né, pessoa nova aqui no canal. E assiste os outros vídeos. Todos estão muito bons, exceto 2 ou 3. Esse é o nosso vídeo número 51, eu acho, desde que eu comecei não tem sido tão diário, né, os vídeos. Tenho me enrolado na rotina. Mas já esse é o vídeo de número 50, eu acho. 51, 52. Sei lá, é um marco. Tá bom? Vamos lá, olha só. Quando a gente tem uma certa dificuldade de dizer não, percebe? Quando a gente diz não para alguém, entra aqui então colocar limite. Colocar limite é sempre meio que uma certa negociação, né? Eu tenho medo de dizer não, percebe? Eu tenho medo de dizer não. Eu fico inseguro de dizer não. Geralmente isso sai da boca, né, dessas pessoas. Por quê? Porque se eu disser não, vai ter alguma consequência. Por isso que eu não digo, né? Geralmente é isso, né? A gente não faz determinada coisa porque eu não quero o resultado daquela ação. Não é assim? Então, eu não digo não porque eu não quero o resultado dessa ação. E muitas vezes o resultado dessa ação é eu perder alguma coisa que eu estimo, presta bem atenção nisso, é eu perder algo que eu estimo mais do que a minha opinião, por exemplo. Certo? Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que eu sou um sujeito que eu quero que todo mundo me ame, todo mundo goste de mim. Irremediavelmente todo mundo. Percebe que a pessoa que quer que todo mundo goste dela, ela fica na mão do palhaço, né? Porque basta um não gostar para eu ter que mudar, né? Por exemplo, eu vou agir de tal modo. Mas se eu agir de tal modo, pode ser que o sujeito não goste de mim. Como eu quero que todo mundo goste de mim, esse é a minha razão da felicidade na Terra, eu tenho que fazer tudo para essa pessoa não me rejeitar. E aí a pessoa fica completamente refém e vai ficar ressentida, porque no final das contas sabe que isso não valeu a pena. Outro tipo de cenário. Então, o que isso aqui nos leva a pensar? Que eu preciso conhecer quais são as minhas fraquezas e quais são as coisas que eu amo. Porque, percebe, se a outra pessoa está na posse de algo que eu amo, ela pode exercer um poder sobre mim. Por exemplo, se sequestram a minha mulher e estão na posse dela, podem fazer muita coisa comigo, porque eu amo a minha mulher. Agora, se, por exemplo, eu não tenho muita estima pela minha reputação, eu acho que é bom para vocês até que eu tenha uma boa reputação, mas aquele apego, né, respeito humano, autoimagem, etc. Você não tem muito apego a isso? Ah, faz o que eu quero, senão eu vou falar mal de ti. Né? Ou, por exemplo, assim, eu vou discordar de ti e aí eu corro o risco de tu saindo falando mal de mim. Se eu não estimo a minha imagem, tu não tem poder nenhum sobre mim. Né? Portanto, eu sou plenamente capaz de dizer não. Outra coisa que a gente vê, pessoas que têm dificuldade de dizer não, têm uma dificuldade de valorizar a própria posição. Por exemplo, vamos supor que eu acredito que suco de laranja é melhor que suco de maçã. E aí perguntam para mim, e aí, Diego, que suco que a gente vai tomar hoje? Eu, sei lá, suco de laranja. E aí tu prefere, sei lá, suco de maçã. Os exemplos são muito ruins, né? Perdão, mas tu prefere suco de maçã, mas puta, tu vai olhar para mim e dizer assim, cara, sei lá, o Diego não está muito seguro do que ele quer. Só que eu amo suco de laranja, eu acho que todo mundo devia tomar suco de laranja dentro de mim. Só que na minha fala isso não é manifestado. Pega só, olha só. Por que é importante nós sermos muito incisivos, fortes, e quase um dever de justiça. A gente dá força para nossas opiniões de coisas que realmente são importantes para nós. Não para coisa frívola, né? Para bobagem. Imagina assim, eu gosto muito dessa metáfora do pôquer. Percebe?
Se eu estou jogando pôquer e eu tenho uma mão aqui, sei lá, se um jogo pôquer, tudo envolve uma questão de aposta e a tua aposta vai comunicar algo sobre a tua mão. Se eu vou all-in, eu aposto tudo, apostei tudo, eu estou comunicando que eu tenho uma mão poderosa, né? Digna de vitória. Por quê? Porque tu vai olhar e dizer assim, cara, putz, ele não é maluco, né, de estar arriscando. Só um maluco apostaria tudo com, sei lá, um 2 e um 3 na mão, que é, sei lá, a pior mão possível no pôquer. A não ser que ele esteja blefando. Aí entra aquilo, né? Essas pessoas acham que eu sou um mentiroso, né? Ele está blefando. Vai lá, ele nunca tem a mão. Mas em tese é isso, né? É que nem quando a gente olha para uma pessoa que... sabe quando a gente diz assim, fulano deve estar certo, porque ele falou com muita convicção. Porque a potência, a consequência dele estar errado, falando com essa convicção, é que, tipo assim, o cara ele tem que estar completamente desapegado do próprio ego. Tipo, que papelão, velho. Não, isso é assim mesmo e tal. E o negócio totalmente não é. Totalmente nada a ver com os fatos, né? Não, isso é assim. Bom, sei lá. Quem olha e está na dúvida, quem não sabe qual é o fato mesmo, olha e diz, cara, sei lá, teria que ser muito maluco para estar afirmando com tanta convicção assim. E, tipo assim, e não ter certeza. Então, ele deve ter certeza, porque se ele tem uma chance, o risco dele estar errado, nossa, geraria uma consequência enorme para o respeito dele, para o ego dele, as consequências. Tanto que é isso, né? Muitas vezes as pessoas usam desse artifício da convicção para tentar disfarçar uma certa insegurança. Funciona, né? Então, outra coisa que às vezes tem dificuldade de dizer não. Vamos supor que é entre dois amigos, né? E um valoriza mais a amizade do que o outro. Quem é que vai acabar ganhando, né? Quem é que vai ter mais dificuldade de dizer não? Aquele que ama mais a relação, né? Sem dúvida. Porque ele vai tentar fazer de tudo para manter aquela relação. Enquanto o outro talvez seja disposto a matar aquela relação, dizendo, cara, beleza, vamos supor que o outro valoriza mais o seu ego do que a relação. O que importa é que eu esteja certo. Mais importa eu perder o amigo do que estar errado. Mais importa eu perder o amigo do que eu estar errado, do que eu admitir que eu estou errado, né? Seria isso. Imagina, tá lá e tá ali e tal, vai dizer, cara, velho, a relação aqui vai explodir, vou perder a amizade. Bom, prefiro admitir que eu estou errado aqui do que perder a amizade. Tá bem, cara, tu tá certo e tal, assim vai. Em relacionamento, às vezes, é isso, né? Um relacionamento afetivo, homem e mulher aqui. O que está, por exemplo, disposto a terminar o relacionamento, eu estou disposto a terminar o relacionamento, não vai engolir sapo, né? Agora, aquele que está dando tudo de si, engole mais o sapo ali. E pode acabar ficando ressentido, porque não está sendo justo, né? E aí, se não tem uma forma de sublimar isso, talvez através da religião, talvez através de uma terapia, alguma coisa, enfim, de uma meditação própria, né? Não meditação né? Mas meditação de elaborar aquilo muito bem, pode ficar ressentido e amargurado. Porque o ressentimento e a amargura geralmente surge desse sentimento de injustiça. Velho, não foi justo, cara. Putz, não fiz um bom negócio. Às vezes é isso, né? Dizer, cara, não tá certo isso, cara. Eu fiz isso tudo porque eu queria a validação do meio, mas eu acabei trocando. Eu estava certo. E aqui a minha autoafirmação era um bem maior do que a validação do meio. Entra esse tipo de... Injustiça é isso, né? Um bem inferior assumiu o lugar de um bem superior. Então, no final das contas, tem isso, essa dificuldade de dar limite, essa dificuldade de dizer não. Às vezes tem essa questão do próprio ego, claro, né? Da pessoa não ter um ego forte o suficiente para poder combater, para poder colocar-se ali de maneira convicta, né? Meio frágil, uma pessoa meio fragilizada. E aí, portanto, ela mesma não transmite o valor que ela dá àquele fato, àquela opinião para o outro. E aí, claro, os outros desprezam, porque se nem tu valoriza a tua opinião, quem é que vai valorizar, né? Se nem tu valoriza as coisas que tu julga importante e transmite isso para os outros, quem é que vai valorizar, né? E, por outro lado, essa manutenção das fraquezas, né? Das vulnerabilidades. Assim, cara, quais são? Eu lembro de um desenho, não sei se vocês já assistiram, já vai terminar o vídeo aqui. Aliás, te inscreve no canal se está curtindo. E vocês que não sabem dizer não podiam ir seguir, né? Direto isso que eu estou dizendo. Curte o vídeo. E te inscreve. Não sei se vocês lembram do desenho Duelo Shaolin.
Eu lembro sempre dessa história, eu lembro quando eu vi quando era criança. Tinha uma cena que os dragões guerreiros, acho que eram os jovens ali, 4 jovens, estavam lutando com o mestre e o mestre queria ensinar uma lição para eles. Como é que era essa lição? Ele tinha um porquinho, um cofrinho, né, de um porquinho com um dinheiro dentro, e ele falou: quem tirar esse porquinho da minha mão, ganha o porquinho, leva para si. E aí aquela peleia, né, luta e tal, lutando e tal, não sei o quê. E aí o mestre, quando ele estava prestes a perder o porquinho, ele pega o porquinho e estoura no chão. E foi dinheiro para tudo que é lado e tal. E ninguém conseguiu, ninguém podia pegar o dinheiro, porque ninguém pegou o porquinho, portanto ninguém era dono do porquinho com o dinheiro. E eles ficaram tipo, ué, cara, como assim? O que é isso? Ele, ué, vocês não pegaram o porquinho. Ele queria ensinar uma lição no sentido de: vocês perderam porque vocês valorizavam o porquinho mais do que eu. Eu estava nem aí pro porquinho. Entende? Tem um trecho do Tao Te Ching, acho que eu até devo ter aberto aqui, que é o capítulo 5, que é tipo a Bíblia do taoísmo, que ele fala, é bem bonito assim, que ele fala, olha, capítulo 50, né? Aquele que se protege e ouve é bom em preservar a vida. Desembarca e caminha pela terra sem encontrar rinocerontes e tigres, adentra exércitos sem se cobrir com armaduras ou armas. O rinoceronte não tem onde fincar o seu chifre. O tigre não tem onde cravar suas garras. As armas não têm onde conter suas lâminas. Qual a razão disso? Porque é aquele que se move pela terra implacável. Ou seja, se não tem aonde fincar as lâminas, tu te torna meio que muito poderoso, né, no final das contas. Que esse é o espírito da pobreza, né? A virtude da pobreza. Viver a virtude da pobreza. Assim, cara, esse desapego, né? Eu sou desapegado da minha autoimagem. Eu sou desapegado das coisas, né? Por exemplo, do meu carro. Nossa, roubaram o meu carro. Porque a gente percebe isso, o espírito da pobreza ele nos ajuda a isso, né? Com os bens materiais. Por exemplo, eu tenho, sei lá, um Fiesta 2012. Eu não penso em trocar ele, porque tem funcionando. Cara, esqueço ele aberto e tal. Ou seja, ele não ocupa uma preocupação na minha cabeça. Ele me ajuda a viver a pobreza, a ser desapegado de algum modo. Por outro lado, se eu tivesse um carrão, né, do ano e tal, não sei o que, eu constantemente ficaria preocupado, ter que pagar o seguro e tal. Será que vão roubar o carro ou não? O espírito da pobreza nos dá essa liberdade, inclusive para a gente poder dizer não. Tipo assim, cara, eu tô apegado às coisas, não é que eu viro um indiferentão, né, estoico aqui. Mas eu sei dar o peso das coisas, né? Tipo, cara, tá bom, não, sei lá, não. Ah, mas a pessoa não vai gostar de mim. Tá bem. Não gosta de mim. Tudo bem. Ah, mas ele não vai me validar. Tem um vídeo aqui. É um dos primeiros, tem muito tempo que eu gravei ele, que é o Coragem de Ser Rejeitado. Tá em algum lugar aqui no canal. Assistam ele, né? Tem toda uma função, um mecanismo evolutivo cerebral mesmo, né, que nos ferra a recompensa dessa rejeição. Mas dizer não, no final das contas, é dar limite para as coisas. Quando tu diz não, os limites das coisas é que permitem que elas sejam felizes. Como assim? Os limites dessa garrafa que permitem que ela tenha uma função, né, que ela seja uma garrafa feliz, que ela brigue água. Imagina se esses limites não fossem claros, né? Dizer não é um limite. Não fosse, eu pego aqui e ora ela é meio mole assim e fica, e aí do nada tem uns furos, e não é confiável, né? O limite, o não, ele nos torna confiável. Tu te torna brutalmente sincero, brutalmente real, brutalmente confiável, né? Por quê? Porque tu não é refém, tu sabe que essa pessoa não é escrava. Uma pessoa que não é escrava é confiável. A pessoa que é escrava, ela vai tentar, ela não está muito... Percebe? Então é isso, pessoal. Estou meio enferrujado hoje aqui, fiquei uns bons dias sem gravar vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo. Aprendam a dizer não. Valorizem a opinião de vocês. Lembra do all-in, né? No poker. Isso dá o peso da tua mão, comunica. É justo que tu faça isso com as coisas que tu ama e que tu julga que é importante. Tá bom? Fique com Deus. Não faço nada que eu não faria. Tchau, tchau.